INTUSAI. Declaração de Lima. ISAI-1 Declaração de Lima. Introdução. Quando a Declaração de Lima sobre diretrizes para preceitos de auditoria foi adotada por aclamação pelos delegados há mais de 2 décadas em outubro de 1977, na 9ª INTUSAI realizada em Lima, Peru, surgiram grandes esperanças, mas não a certeza, de que ela alcançaria sucesso mundial. As experiências realizadas com a Declaração de Lima desde então superaram até mesmo as mais altas expectativas e confirmaram que elas influenciam decisivamente o desenvolvimento da auditoria governamental no contexto individual de cada país. A Declaração de Lima é igualmente significativa para todas as entidades fiscalizadoras superiores, EFS, agrupadas na INTUSAI, a despeito de sua região, de seu grau de desenvolvimento, de como estão integradas ao sistema de governo ou de como estão organizadas. O sucesso da declaração deve-se, acima de tudo, ao fato de que ela contém uma lista abrangente de todos os objetivos e questões relacionadas à auditoria governamental, sem deixar de ser significativa, concisa, redigida em linguagem clara e com foco em elementos essenciais, o que facilita seu uso. O principal objetivo da Declaração de Lima é reforçar a necessidade de uma auditoria governamental independente. Uma entidade fiscalizadora superior que não consegue cumprir essa demanda não está apta a cumprir padrão esperado. Não é de se surpreender, portanto, que a questão da independência das entidades fiscalizadoras superiores continue a ser um tema repetidamente discutido na comunidade da INTUSAI. No entanto, as demandas da Declaração de Lima não podem ser satisfeitas simplesmente pelo fato de uma EFS lograr sua independência. Essa independência também deve estar ancorada na legislação. Para esse fim, no entanto, é necessário que as instituições responsáveis por garantir a segurança jurídica funcionem adequadamente, e instituições dessa natureza só podem ser encontradas em uma democracia baseada no Estado de Direito. O Estado de Direito e a democracia são, portanto, premissas essenciais para uma auditoria governamental efetivamente independente, além de serem os pilares nos quais a Declaração de Lima se fundamenta. Os preceitos contidos na declaração são valores atemporais e essenciais cuja relevância permanece inalterada desde que foram adotados pela primeira vez. O fato de que decidiu-se republicar a declaração mais de 20 anos depois confirma, efetivamente, a qualidade e grande visão de seus autores. Gostaríamos de estender nossos agradecimentos ao International Journal of Government Auditing por seus esforços para publicar a nova edição da Declaração de Lima, compreendendo a grande importância deste documento fundamental, que com bastante propriedade é considerado a Carta Magna da Auditoria Governamental. Sabemos atualmente que a Declaração de Lima continuará a ser divulgada no futuro. Viver à altura desses ideais continua sendo uma tarefa permanente para todos nós. Viena, outono de 1998. Dr. Franz Fiedler, secretário-geral da INTUSAI.
Declaração de Lima. Declaração de Lima sobre diretrizes para preceitos de auditoria. Preâmbulo. O 9º Congresso da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, realizado em Lima. Item: considerando que o uso regular e eficiente de recursos públicos constitui um dos pré-requisitos essenciais para a gestão adequada das finanças públicas e a efetividade das decisões das autoridades responsáveis. Item: considerando que, para alcançar esse objetivo, é indispensável que cada país tenha uma entidade fiscalizadora superior cuja independência seja garantida por lei. Item: considerando que essas instituições tornarão-se ainda mais necessárias pelo fato de o Estado ter ampliado suas atividades para os setores sociais e econômicos e, portanto, opera além dos limites da estrutura financeira tradicional. Item: considerando que os objetivos específicos da auditoria, a saber garantir o uso adequado e efetivo de recursos públicos, o desenvolvimento de uma boa gestão financeira, a execução adequada de atividades administrativas e a comunicação de informações para autoridades públicas e o público em geral por meio da publicação de relatórios objetivos, são necessários para garantir a estabilidade e o desenvolvimento dos Estados em conformidade com as metas estabelecidas pelas Nações Unidas. Item: considerando que, em congressos anteriores da INTOSAI, as assembleias plenárias adotaram resoluções cuja distribuição foi aprovada por todos os países membros, decide publicar e distribuir o documento intitulado Declaração de Lima de Diretrizes para Preceitos de Auditoria. Uma nota de tradução, tradução de effectiveness. Esse termo em inglês abrange dois conceitos diferentes na língua portuguesa: efetividade, conceito relacionado aos resultados, e eficácia, conceito relacionado ao grau de alcance das metas programadas. Declaração de Lima. I. Geral. Seção 1. Propósito da auditoria. O conceito e estabelecimento da auditoria são inerentes à administração financeira pública, já que a gestão de recursos públicos envolve um voto de confiança. A auditoria não é um fim em si, e sim um elemento indispensável de um sistema regulatório cujo objetivo é revelar desvios das normas e violações dos princípios da legalidade, eficiência, efetividade e economicidade na gestão financeira com a tempestividade necessária para que medidas corretivas possam ser tomadas em casos individuais, para fazer com que os responsáveis por esses desvios assumam essa responsabilidade, para obter o devido ressarcimento ou para tomar medidas para prevenir ou pelo menos dificultar a ocorrência dessas violações. Seção 2. Controle prévio e auditoria. 1. O controle prévio é um tipo de revisão de atividades administrativas ou financeiras que é realizada antes da ocorrência do fato. A auditoria é uma avaliação realizada após a ocorrência do fato. 2. O controle prévio eficaz é indispensável para garantir a gestão adequada de recursos públicos confiados ao Estado. Ele pode ser realizado por uma entidade fiscalizadora superior ou por outras instituições de auditoria.
3. O controle prévio realizado por uma entidade fiscalizadora superior tem a vantagem de poder impedir prejuízos antes de sua ocorrência, mas tem a desvantagem de gerar um volume excessivo de trabalho e confundir as responsabilidades previstas no direito público. A auditoria realizada por uma entidade fiscalizadora superior enfatiza a responsabilidade dos responsáveis pela gestão. Ela pode determinar o ressarcimento por prejuízos provocados e prevenir novas ocorrências de violações. 4. A situação jurídica e as condições e requisitos de cada país determinam se uma entidade fiscalizadora superior deve ou não realizar controle prévio. A auditoria é uma tarefa indispensável para todas as entidades fiscalizadoras superiores, a despeito do fato de realizarem controle prévio ou não. Seção 3. Auditoria interna e auditoria externa. 1. Os serviços de auditoria interna são estabelecidos dentro dos órgãos e instituições governamentais, enquanto os serviços de auditoria externa não fazem parte da estrutura organizacional das instituições a serem auditadas. As entidades fiscalizadoras superiores prestam serviços de auditoria externa. 2. Os serviços de auditoria interna são necessariamente subordinados ao chefe do departamento no qual foram estabelecidos. No entanto, eles são, na maior medida possível, funcional e organizacionalmente independentes no âmbito de sua respectiva estrutura constitucional. Como uma instituição de auditoria externa, a entidade fiscalizadora superior tem a tarefa de verificar a efetividade da auditoria interna. Se a auditoria interna for considerada efetiva, esforços serão empreendidos, sem prejuízo do direito da entidade fiscalizadora superior. De 2 no texto original pré-audit. Optamos por controle prévio porque refere-se ao contexto em que uma EFS tem mandato para exercer controle de atos relacionados às atividades administrativas ou financeiras antes da efetivação. No Brasil, a Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional número 1, de 1969, retirou dos tribunais de contas o exame e o julgamento prévio de atos e contratos, uma responsabilidade primária da própria administração. 3 No texto original post-audit. Para contrapor a pré-audit, optamos simplesmente por auditoria, que em regra só ocorre após a efetivação dos fatos. Conduzir uma auditoria geral, no sentido de garantir a mais adequada divisão ou designação de tarefas e cooperação entre a entidade fiscalizadora superior e a auditoria interna. Seção 4. Auditoria de legalidade, auditoria de regularidade e auditoria operacional. 1. A tarefa tradicional de entidades fiscalizadoras superiores é auditar a legalidade e regularidade da gestão financeira e da contabilidade. 2. Além desse tipo de auditoria, cuja importância se mantém, há um outro tipo de auditoria igualmente importante, a auditoria operacional, cuja finalidade é verificar o desempenho, a economia, a eficiência e a efetividade da administração pública. A auditoria operacional abrange não apenas operações financeiras específicas, mas também todas as atividades governamentais, inclusive seus sistemas organizacionais e administrativos.
3. Os objetivos de auditoria de uma entidade fiscalizadora superior: legalidade, regularidade, economia, eficiência e efetividade na gestão financeira têm basicamente a mesma importância. No entanto, cabe a cada entidade fiscalizadora superior determinar suas prioridades, caso a caso. Segunda. Independência. Seção 5. Independência das entidades fiscalizadoras superiores. 1. As entidades fiscalizadoras superiores só podem desempenhar suas tarefas objetiva e efetivamente quando são independentes da entidade auditada e protegidas contra influências externas. 2. Embora as instituições do Estado não possam ser completamente independentes, pelo fato de fazerem parte do Estado como um todo, as entidades fiscalizadoras superiores devem possuir independência funcional e organizacional necessárias para desempenhar suas tarefas. (3) A criação das entidades fiscalizadoras superiores e o estabelecimento do grau de independência necessário deve estar previsto na Constituição. Detalhes podem ser estabelecidos na legislação. Particularmente, é importante que um Supremo Tribunal garanta uma proteção jurídica adequada contra qualquer interferência na independência e no mandato para que a entidade fiscalizadora superior realize auditorias. Seção 6. Independência dos membros e servidores das entidades fiscalizadoras superiores. 1. A independência das entidades fiscalizadoras superiores está inseparavelmente vinculada à independência de seus membros. Os membros são definidos como as pessoas que precisam tomar as decisões pela entidade fiscalizadora superior e respondem por essas decisões perante terceiros, ou seja, os membros de um órgão colegiado com poder decisório ou o responsável por uma entidade fiscalizadora superior monocraticamente organizada. (2) A independência dos membros deve ser garantida pela Constituição. Particularmente, os procedimentos para a destituição de um membro de seu cargo devem estar previstos na Constituição e não devem prejudicar a independência dos membros. O método de designação e destituição de membros depende da estrutura constitucional de cada país. 3. Em suas carreiras profissionais, os auditores de entidades fiscalizadoras superiores não devem ser influenciados pelas organizações auditadas e não devem ser dependentes dessas organizações. Seção 7. Independência financeira de entidades fiscalizadoras superiores. 1. As entidades fiscalizadoras superiores deverão dispor dos recursos financeiros necessários para desempenhar suas tarefas. 2. Se necessário, as entidades fiscalizadoras superiores poderão solicitar diretamente os recursos financeiros necessários junto ao órgão responsável por decisões relativas ao orçamento público. 3. As entidades fiscalizadoras superiores terão o direito de dispor dos recursos que lhes são alocados em uma rubrica orçamentária separada, se assim entenderem. Terceira. Relação com o Legislativo, o Governo e a Administração. Seção 8.
Relação com o Legislativo. A independência das entidades fiscalizadoras superiores prevista na Constituição e na legislação também garante a elas um grau muito elevado de iniciativa e autonomia, mesmo quando estiverem atuando como um agente do Legislativo e estiverem fazendo auditorias seguindo suas instruções. A relação entre a entidade fiscalizadora superior e o Legislativo deverá estar prevista na Constituição, de acordo com as condições e requisitos de cada país. Seção 9. Relação com o governo e a administração. As entidades fiscalizadoras superiores auditam as atividades do governo, suas autoridades administrativas e outras instituições subordinadas. Isso não significa, no entanto, que o governo seja subordinado à entidade fiscalizadora superior. Particularmente, o governo é pleno e exclusivamente responsável por suas ações e omissões e não poderá absolver-se fazendo referência a achados de auditorias a menos que os achados tenham sido emitidos como julgamentos legalmente válidos e obrigatórios sem opiniões de especialistas da entidade fiscalizadora superior. Quarta. Poderes das entidades fiscalizadoras superiores. Seção 10. Poderes de investigação. 1. As entidades